Boa noite, boa noite. Vamos começar a live. Sejam bem-vindos, girassóis. E tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Que maravilha! Seja bem-vinda. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. Que bom, a gente também está muito feliz em te receber. E hoje eu falei aqui com os girassóis, a gente vai falar sobre cura, né? Não tem nada melhor do que bater esse papo maravilhoso aqui e aprender mais com você. Então, assim, seja bem-vinda aqui no espaço da Abrap e que a gente possa aprender bastante hoje com você sobre o assunto. Eu que agradeço a confiança, espero que a gente possa contribuir, né, com as mulheres que vão assistir agora, vão assistir depois, para realmente elas serem edificadas aí por essa questão que é tão delicada, que é realmente a saúde emocional, né, da mulher, que às vezes a mulher forte tem muita resistência, né? Sim, concordo plenamente. Então, vou deixar você se apresentar, Valéria, para gente, para os girassóis te conhecer melhor. E aí a gente pode iniciar o nosso assunto de hoje, o nosso tema, e aprender bastante, porque, como você disse, é um tema mais delicado, mas que bom que tem mulheres falando sobre isso, né? Sim, sim. Bom, eu me chamo Valéria Guilhermino, né? Eu sou psicoterapeuta cristã, psicanalista, analista corporal e comportamental. É, fora as outras formações, né? Tenho uma graduação em mediação. Então, assim, acho que quando a gente entra nesse universo, a gente vai fazendo muito curso para melhorar cada dia mais e compreender como é que a gente pode ajudar melhor a pessoa que a gente se dispõe a cuidar, né? E aí já estou, né, nos atendimentos há alguns anos, cuido de mulheres na liderança da igreja, nessa parte já assim religiosa, já há muitos anos eu cuido de mulheres. Quando eu fui entender a necessidade de se profissionalizar, de realmente tirar isso da esfera só do cuidado sem como é que eu posso dizer? Só esse cuidado que a gente às vezes mistura muito, eu sempre falo isso, mistura muito a questão espiritual com a questão emocional e às vezes a gente tem muitos problemas. É claro que uma coisa é muito próxima da outra, mas as coisas precisam estar cada uma no seu lugar. Senão a gente adoece em vez de a gente melhorar, né? Concordo plenamente e tenho amigas que passaram por certas situações por conta dessa mistura de não entender até onde é uma coisa e até onde é outra, ou até onde é uma coisa tóxica e até onde não é. E que teve, assim, anos de problema conjugal e depois entender que não era aquilo ali. Então, acho super necessário esse assunto. Isso. Eu acho que a gente às vezes fala isso, né? Que eu posso falar como mulher cristã, que a gente é corpo, alma e espírito, mas ainda quando chega na parte da alma, a gente quer espiritualizar. Então, assim, a gente ainda não entendeu que sim, a alma tem questões para ser olhadas, vistas por um outro viés, que não é o espiritual, obviamente, e que às vezes a gente mistura e aí a gente não vive cura, porque como a gente às vezes, que nem você falou, a mulher às vezes tem um problema conjugal. Isso é caráter dessa pessoa ou é uma questão espiritual? Às vezes a gente precisa ter esse discernimento, né? E às vezes a gente tem muita dificuldade de achar pessoas que discernem. Eu sempre gosto de falar assim, por que eu falo que eu sou uma psicoterapeuta cristã, né? Que a gente que estuda sabe que você pode atender qualquer pessoa, não é sobre isso. Mas é porque eu acho que é legal você saber que você vai escolher um profissional para ser atendido que compactua da mesma fé que você, dos mesmos valores, assim como tem outras pessoas que podem ser espíritas, qualquer outra, né? Qualquer outra base de fé e de crença, que isso não é o que a gente está falando aqui, mas eu acho que quando a gente procura uma ajuda, claro que a gente quer ser acolhido por alguém que vai entender as nossas falas, entender, como você falou, já fiz uma especialização em trauma religioso, então entender também os danos e os ônus que a religião traz para uma pessoa emocionalmente falando, porque também traz alguns danos, não é só bônus, não. A gente tem muitas questões, muitas sequelas de ambientes religiosos que adoecem uma pessoa. Então a gente tem que ser maduro para procurar alguém maduro para poder viver cura, né? Sim. Muito É, legal você perceber que a fé, até num processo terapêutico, ela ajuda muito essa pessoa. Porque de fato, fé é você ter esperança em alguma coisa. sim. E você tratar de alguém emocionalmente que às vezes está muito desesperançoso, isso é muito mais difícil.
Porque você tem esperança num processo terapêutico, você tem esperança numa medicação, que às vezes é necessária, sim, né? Às vezes é necessário você tomar uma medicação por um período, depende do que você está vivenciando. Então, acho que quando você tem fé de que aquilo ali é uma fase, não é um fim, isso te ajuda muito no processo de cura. Exato. E aí, essa é a questão. A pessoa que está nesse processo de cura, ou ainda não chegou nesse processo de cura, é uma pessoa que está muito machucada e Exato. está provavelmente de mal com o mundo. E como que é que aborda, como que começa esse processo com essa pessoa para a gente entrar nesse processo de cura? E aproveitando o comentário, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que o processo de cura, ele é um processo muito longo? Eu acho que o processo de cura depende muito de quem está buscando a cura. Porque eu, né, claro que eu vou citar a Bíblia em vários momentos aqui, porque o povo, Deus tirou o povo do deserto, né, quando tirou o povo do Egito, e aquela jornada era para ser de 40 dias. Mas devido à dureza do coração do povo, eles ficaram lá 40 anos. Então eu acho que a nossa resistência a viver cura faz a gente permanecer no processo mais do que ele deveria. Todo mundo vai Uhum. passar, mas se você vai receber cura, ou se você vai viver um processo de cura com um ano, um mês ou menos, ou instantaneamente, né? Às vezes uma sessão talvez te vire uma chave e você já viva isso, depende muito de você, porque e eu não estou colocando a responsabilidade na pessoa no sentido de, mas eu sei pelos resultados que a gente tem com os pacientes que muito do resultado tem a ver com aquilo que a pessoa estava buscando, ela queria muito, ela se dedicava muito, ela realmente aplicava o que ela estava aprendendo, né? E não simplesmente a gente está falando aqui de uma escola de processo terapêutico, né? Vocês como alunos que às vezes têm o aluno que se dedica, o aluno que aplica, o aluno que mergulha no processo, ele vai ser um profissional que vai ter mais resultado do que um outro que realmente só foi ali, fez o curso meia boca e não se dedicou tanto, né? Então, assim também eu acho que é cura. Eu acho que ela não precisa ser longa. Eu sempre falo que terapia é para te trazer consciência. E depois você vai ser teimoso ou não depois que você se torna consciente, né? Com- Então, às vezes você pode. Eu acho que uma pessoa tem que viver a vida inteira com terapia, eu, profissional Valéria, falando. Não, não acho. Eu acho que ela precisa se tornar consciente, viver um processo e depois, quando ela precisar, ela saber que existe um apoio ali. Então, para mim, no que eu entendo como processo de cura emocional talvez nesse momento você precise de toda semana, talvez durante 6 meses você precise de cada 15 dias, mas daqui a um tempo você vai criando uma musculatura emocional e aí, talvez você vai fazer uma por mês ou a cada 2 meses, porque você já está entendendo como é que você lida com as suas emoções. Eu sempre falo isso, a ideia, a gente que cuida de gente que tem uma dependência emocional, se você for tirar uma dependência emocional de uma igreja, de um pastor, de um relacionamento e colocar num terapeuta, você não foi curado. Você, na verdade, só transferiu essa dependência para um outro lugar. Por uma outra coisa. Isso é verdade. Eu tenho um amigo que faz terapia há muitos anos e esses dias ele falou para mim que não aguenta mais porque ele não tá mais vendo resultado. Mas assim, é coisa de anos mesmo, é coisa Sim, assim de sim. 6, 10 anos. Aí eu falei, ou seja, ele já chegou num nível de terapia. Assim, eu vejo uma mudança enorme na vida dele. Sim, sim, claro, porque Isso existe um ajudou resultado muito. muito Mas grande, é, lógico. mas é uma. Ele mesmo fala, ele tem uma depressão profunda, né? Que já é uma coisa mais séria, mas ele vive a vida, ele se esforça a sair, no, né? É uma depressão que ela tá ali, mas ela vai e volta, tem as fases dela, e ele tá Sim, naquele sim. momento que tá em crise, né? E aí ele falou isso pra mim. Eu falei, olha, eu vejo muita mudança na sua vida, mas talvez seja a hora também de dar uma pausa e esperar pra ver como é que vai andar, né? Eu acho que a forma que um profissional também tem para avaliar o seu trabalho e como está esse paciente é eles passar, né? Então, às vezes, assim, ele não tem medo de perder o paciente no sentido, porque a gente sabe que tem isso, né? Uma dependência tanto de um quanto de outro. E eu penso assim, não, eu preciso deixar a Valéria aí. E aí eu acho que pode fazer a cada 15 dias. Vamos tentar fazer só a cada 15 agora, porque eu acho que você já está melhor. E se a gente sentir que precisa, a gente volta toda semana. Vamos fazer uma por mês, que eu acho que você já está num outro momento. Então, eu acho que você precisa construir um emocional com o paciente, que ele também tem essa percepção, porque senão não adianta nada. Ele vai, que nem você falou, ele chega lá, ai, já vou de novo para terapia, ai, não aguento, nem o que eu vou falar hoje.
É E diferente. aí acaba que você não trazendo um resultado para uma pessoa mais, porque ela realmente já não está vendo mais necessidade daquilo, né? Verdade. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta também. A gente está falando de cura, né? Mas tem algumas pessoas que elas estão nesse, às vezes está no processo ali, e tem pessoas que assim, tá num lugar, acontece um certo fato e ela já não se sente ali, ela não consegue se identificar mais com aquele lugar, vai para outro lugar, não consegue se identificar com aquilo, aí vai para outro lugar, não consegue se identificar com aquilo, e fica aquela eterna, a gente pode falar o quê? Ingratidão, infelicidade, não sei. Como que é esse processo? Insatisfação? Insatisfação, porque às vezes a pessoa pensa que é o ambiente. E às vezes o problema é a própria pessoa. E aí, como se dá esse processo quando tá nesse momento assim, né? De nada tá assim, para onde vai, o que que faz, e Sim. agora? Eu acho que a terapia ajuda muito nesse momento, porque às vezes eu atendo muita gente que fala assim, eu não aguento mais trabalhar aqui, nesse lugar, né? Tipo, eu não aguento trabalhar naquele lugar. E aí eu falo assim, como é que tá seu casamento? Como é que tá as outras áreas da sua vida? Porque senão a gente está descontando uma insatisfação que está em várias áreas de uma área só. Então a gente acha que não quero mais esse casamento porque eu estou insatisfeita. Mas você está só insatisfeita no casamento ou você está insatisfeita financeiramente? Você está insatisfeita profissionalmente? Você está insatisfeita com a sua saúde, com o seu corpo? Você está insatisfeita com tudo? Porque às vezes a gente escolhe um lugar específico para falar, você não está satisfeita, eu quero fazer transição de carreira. O seu emprego não é bom? Você não ganha bem? Você acha que lá é um problema mesmo para você? Não que eu saiba que não tem outros lugares que adoecem uma pessoa, né? Sim. Lógico que eu sei disso. Mas é que eu acho que é nisso que a terapia deve ajudar, né? Profissional que a pessoa procura. Porque senão ela tá com um casamento extremamente ruim, infeliz e quer trocar de emprego. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Talvez ela precisaria olhar para outras questões e não para o trabalho dela, porque o trabalho não é o problema dela É, a hoje. O gente problema nunca identificar. é. O problema nunca é o problema. Por isso que eu falo que as pessoas às vezes pensam assim: ai, por que eu vou fazer terapia? Ai, por que eu vou, né? Porque é uma outra pessoa olhando de fora uma situação e enxergando por um outro ângulo aquilo que você não consegue enxergar. Porque eu falo que qualquer pessoa que está no meio do problema ela não consegue ver uma saída para o problema, ela não consegue ver, ela só vê o problema. E às vezes, quando você vai para um processo, ou você vai para uma sessão, uma consultoria, uma mentoria, ou uma terapia, a pessoa te traz uma visão daquilo que você fala: nossa, não tinha pensado nisso, quanta possibilidade eu não via. Porque é diferente você passar por alguém que é um profissional, que tem um olhar diferente, e algum amigo que vai te dar um conselho. Porque eu falo assim que às vezes as nossas amizades, as pessoas vão nos dar um conselho baseado na sua própria experiência, né? Então, assim, se eu casei e não sou feliz, menina, você não devia casar não, sabe? Porque olha, hoje em dia tá tão difícil, porque essa é a minha experiência. Então, agora, às vezes, quando você vem para um processo terapêutico, que a pessoa te traz, você traz uma demanda, a gente vai falar assim, você não acha que seu marido é uma boa pessoa? Eu vejo muitas qualidades no que você está trazendo dele. Aí a pessoa às vezes não enxerga. Então, eu penso que o olhar para o trabalho, o olhar para todas as questões, mesmo que a gente começou falando até de igreja, às vezes da própria igreja, eu posso mudar ou não? Claro que pode, mas vamos resolver primeiro o que está incomodando, porque senão vai incomodar na outra, vai incomodar na outra, vai incomodar na outra, né? Agora tem uma coisa interessante essa semana que aconteceu, falando sobre cura. Eu venho passando por mudanças ao longo de. Já tem o quê? Uns 5 anos a pandemia, né? 5 anos já. Nossa, Sim. gente. Falando assim, é assustador, né? Já tem 5 anos, deve estar entrando 6 agora, em breve. E aí, a pandemia, para mim, aí a gente falando de cura, foi uma virada de chave, terremoto desastrosa na minha vida. E aí, que era assim, era como se existisse uma Amanda antes e passou a existir uma outra Amanda antes. Só que essa Amanda antes, ela era uma Amanda muito segura de si, tipo, tupetuda, não levava desaforo para casa, ela era decidida e fazia coisa errada e achava que estava certa, era a opinião que importava. Depois desse processo pandêmico, né, apareceu uma fragilidade, uma insegurança, um desconforto tão grande que eu fico assustada comigo hoje. E aí, nesse período todo, né, na terapia, ouvindo aqui, né, conversando com os terapeutas também, que a gente aprende muito falando, esses dias aí eu achando que eu tava uma pessoa segura, eu tava uma pessoa bem resolutiva, calma.
Aí eu ouvi do meu amigo falando assim, nossa, mas você tá muito mais impaciente do que antes. Aí, aquilo ali pra mim, o meu chão acabou, porque na minha cabeça eu tava a pessoa mais serena do mundo. E aquilo ali pra mim acabou, porque eu falei, como assim eu tô impaciente se eu achei que eu tava super calma? É, porque assim, a ideia é que eu saí, voltei e não quero cometer os mesmos erros, Sim, o mesmo ciclo que eu já cometia antes. E aí eu acho também, aí você é terapeuta, você vai poder responder, mas aí eu também acho, hoje em dia, fazendo uma análise, que na verdade eu mudei muito, obviamente, só que eu também não aceito coisas que eu aceitava antes. E talvez esse seja o lugar do estranhamento e do falar do impaciente. Mas na hora eu me frustrei muito, porque eu achei que eu tava muito assim, ó, paz e amor. a gente tem uma percepção, às vezes, que é assim, ah, a pessoa tá certa. Bom, quando você faz uma terapia e você vive esse processo que você falou, eu sempre bato muito no amadurecimento, né? Porque amadurecimento tem nada a ver com idade, tem a ver com tudo que você aprende nos processos que você passa. Tem gente que tem idade, mas não amadureceu nada. Então, mas vamos pensar junto assim, o que eu falaria, né? Como você vivenciou. Mas baseado no que você achou que eu tô mais estressado ou diferente? E talvez essa pessoa falasse assim, não, porque aquilo ali você respondeu assim, ah, entendi. É porque naquela situação ali, porque eu também vejo isso. A gente, quando não faz terapia, quando não mergulha muito nos processos de autoconhecimento, a gente permite que as pessoas nos rotulem muito. E a gente veste aquela roupa, sabe assim? Então, tipo assim, Sim, você é muito estressado. Se eu falo isso, logo você vai viver estressada, porque você já é. Quer dizer, sim. eu sou mesmo, não tenho paciência mesmo. Falou, eu respondo mesmo. E aí você, tipo assim, eu já tô tão acostumada a ser rotulada assim, que eu já vesti isso, né? Então, quer dizer, será que eu sou realmente isso? Ou será que isso é a visão dessa pessoa diante daquela situação? Não é o que eu sou. Na verdade, eu só fiquei impaciente porque essa pessoa foi grossa comigo. Você não entendeu que ela me respondeu assim e eu só respondi. Então, às vezes, a gente tem que é o que a gente não faz, né? Falando da mulher forte, essa mulher vive no automático, ela vive no 220, então ela, tipo assim, não, é aceleradíssima, mas Sim. quando você para pensar, você fala assim, tá, mas baseado no que você achou que eu não tô melhor? Quais são as situações que você me viu que você achou que eu não melhorei? Aí talvez a pessoa falou assim, não, porque aquele dia. Não, aí eu vou refletir, realmente, eu acho que eu tô meio estressada. Ou, não, aqueles dias que aconteceram isso foram situações extremamente assim delicadas. Eu estava vivendo um momento assim, passando por uma doença, passando por isso na minha casa. E sim, naquele momento específico eu não estava num dia bom, porque todo mundo tem dias que não são bons. Sim, né, gente? É humano, mas eu achei muito engraçado, foi a minha reação, porque é como se tivesse derretido, assim, sabe? Eu, Sim, como sim, assim? Eu tô tão madura, como sim, sim, sim. que eu tava me enxergando uma coisa, e aí eu percebi que as outras pessoas estão tendo Sim, outra visão. E aí, para mim, o choque foi ouvir que, tipo assim, era como se eu tivesse uma imagem e eu vendo hoje em dia que tava revelando uma outra imagem que eu não sabia que as pessoas tinham de mim. Aí tipo, fica aquela sensação assim. Oi, onde eu errei, uma sensação assim, sabe? por isso que a Foi gente faz chocante. terapia. Por isso que a gente faz terapia. Porque quando a gente vai, às vezes, numa terapia, a gente chega cheia de razão. E aí, às vezes, a pessoa fala assim, então. E aí você fala, ai, quantas vezes eu já ouvi isso? Já ouvi muitas sessões isso. Nossa, Val, eu cheguei aqui achando que eu tava certa, que eu, tipo assim, que eu tava cheia de razão. Aí você foi falando isso, eu tô vendo que, tipo assim, ai, que vergonha, porque eu não tava certa, nada. Então, assim, é o meu ponto de vista, né? Então, assim, o ponto de vista da pessoa é esse. Então, ok. Mas eu preciso aprender a falar assim, entendi. Vocês realmente acham? Por que vocês acham? Aí eu vou refletir. Não, naquela situação acho que eu me excedi um pouco. Realmente eu não estou conseguindo dar uma segurada. Aí eu consigo mudar. Sim, verdade. Essa análise. E você acha que nesse processo de cura é normal essa insegurança? Porque você tá ali mexendo com coisa, é normal ficar uma pessoa menos insegura e mais vulnerável? Faz parte desse processo também? Ou é de cada pessoa? Não, eu acho que na verdade o processo de cura envolve vulnerabilidade. Porque Sim, você tira o ego. Você tira o ego de que você é boa, de que você é o centro, de que você dá conta, de que você faz e acontece e resolve. Então,
O processo de desconstrução de uma pessoa para ser a pessoa que ela quer se tornar é exatamente esse. É aonde eu me fragilizo, porque peraí, eu não sou essa Coca-Cola toda, eu não sou tudo isso. E aí, isso a princípio é desconfortante, e depois, ai, que bom que eu não sou tudo isso, que eu sou uma pessoa normal. Porque às vezes a nossa, é esse senso de que, tipo assim, quando alguém me critica, como assim? Essa pessoa falou isso pra mim, e, tipo assim, a gente tem essa justiça própria. Não, porque eu não sou assim, não. Por que você não pode ser assim? Tipo assim, eu falo isso, falo assim, tem muitos pacientes que às vezes eu atendo e falo assim, isso é orgulho. Isso é orgulho. E a gente precisa tirar o nosso orgulho pra gente poder melhorar aqui no Nordeste, né? Nossa, E aí pensa, é o que a gente vê aqui. As pessoas ficam na frente das suas casas, elas são assim, por que as pessoas aqui vivem 100 anos, vivem 90 anos, né? Minha avó, que é, né, nordestina por parte de pai, morreu com 94 anos. Por que essas pessoas vivem tanto? E aí você pensa, não, mas o Nordeste é difícil, as pessoas não têm dinheiro, mas elas têm uma coisa que quem vive num outro ambiente não tem. exato. Elas têm uma paz e elas são satisfeitas, elas não estão buscando mais, não. Elas estão ali felizes com o que têm, gratas pelo que têm, vivendo, tipo assim, vão pôr lá suas cadeiras nas portas da sua casa de tarde, estão ali tranquilamente. Aí você pensa assim, que hora que eu vou ficar na porta da minha casa? Que eu tô cheia de coisa para fazer. Por isso que a gente falou da cura da mulher forte, né? Tipo assim, que hora que eu vou ter tempo, que eu tenho roupa para passar, roupa para lavar, eu tenho coisa para estudar, eu tenho tipo tudo para fazer. Então essa ansiedade que é uma coisa que nos coloca muita insatisfação, que é o que você falou, tipo assim, que paz que eu quero ter paz, eu quero viver aquilo que Deus tem para mim, eu quero ser uma pessoa mais satisfeita para que Deus me dê mais, mas eu não quero também ficar nessa loucura toda. Então, quando você fala o que faz uma pessoa viver mais, se a gente for tirar todos os exemplos de quem morava na roça, no sítio, ou vive, como eu falei para você aqui no Nordeste, e você pensa assim, essas pessoas têm uma vida mais difícil do que a gente, que mora às vezes numa cidade grande. É Muito verdade. sem carro, com muito mais. Por que elas vivem mais que a gente? Isso é verdade. E aí eu achei muito interessante isso, que eu fiquei assim, caraca, é exatamente isso. Quando você vive a vida, que pode ser simples ou o que for, lógico que uma vida privilegiada é melhor ainda, não você importa, mas se a gente tem uma vida satisfeita ali, é o segredo da longevidade. E eu fiquei chocada com isso. Eu falei, gente, foi um choque na cara. E na hora eu tava bem assim, estressada. Aí eu, será que É foi isso. um sinal, Deus? Tanto, Obrigada. tanto que se você for olhar o corpo, né? A gente estuda assim, a própria neurociência vai falar isso. O corpo de uma mulher. Por que que a mulher hoje ela perdeu a sua cintura e ela tem muito mais acúmulo de gordura aqui, né? Assim como o homem. Estresse. Porque o aqui na região abdominal é o excesso de cortisol, o excesso de estresse. Então, pode ver que uma mulher que é muito estressada e que vive nesse pico de estresse alto, ela vai ter, ela pode fazer lipo, ela vai perder, não é isso? Só estou dizendo que assim, que até o biotipo Sim, da mulher mudou pela vida estressante que ela tem. isso é muito interessante a gente É observar porque, essas na coisas, porque são verdade, coisas eu que a acho gente que às vezes a geralmente gente não fala muito foca. isso, aprenda a dizer não, né? Só que a gente nunca fala do emocional dessa pessoa estar tá pronto para dizer não. Porque depois do não vem o abandono. Verdade. Quando você diz não para mim, além de eu ficar brava, talvez eu me afaste, porque as pessoas gostam de pessoas que estão o tempo todo fazendo tudo que elas querem. Então, mais do que falar para você assim, olha, você vai fazer uma terapia, agora eu aprendi a dizer não. Tem muita gente que eu tenho um curso, né, que fala sobre isso, já ministrei aulas, faço isso na terapia, mas antes da gente entender assim que a gente precisa aprender a dizer não e se ter limites para as pessoas, a gente precisa aprender a lidar com esse limite. Por quê? Porque será que eu estou pronta para as pessoas saírem da minha vida quando eu disser o primeiro não? Porque às vezes as pessoas não dizem sim só porque elas são bobas, é porque elas querem ter aquelas pessoas perto delas. E aí, quando elas dizem não, elas perdem a utilidade, logo a amiga vai embora, não volta mais, logo a igreja também não te chama mais, logo qualquer relação hoje em dia, que a gente não, né, tem que ser inteligente, é assim, é baseada nisso, na utilidade que você tem.
Se você não é útil para mim logo, eu vou sair fora, né? As pessoas vivem muito nisso, né? Perdeu-se, a gente perdeu um pouco o senso de valor e hoje as pessoas são amadas pela sua utilidade. O que que você pode me fazer por mim? Então, E, não trabalhar isso é muito ruim, porque às vezes você quer saber, não, eu quero aprender a falar não. Tá, você pode falar rapidinho não, mas você aguenta depois do é, não? é. Eu sou essa pessoa que não sabia falar não, era sim para tudo, principalmente trabalho. Eu era uma pessoa viciada em trabalho. Completamente viciada do trabalho, porque eu fazia o que eu gostava. Eu trabalho com artes também, né? Além daqui da Abrap, eu tô formada em teatro e pedagogia, então eu trabalho o tempo todo, vivo de arte também. Então, quando eu percebi que a vida me deu uma pausa, a vida falou: não, peraí, se você não parar aqui, eu vou te parar. Então, ela me deu essa pausa, que foi onde tudo virou de cabeça para baixo. Hoje em dia, eu enxergo o trabalho com outra relação. Assim, já não é uma coisa que me traz aquele conforto que me trazia antigamente da menina, o sonho da menina dali. Hoje em dia é a mulher de 30 anos que olha aquilo ali e fala: eu amo isso, mas eu também preciso me amar e entender esse processo aí. E aí eu reparei que quando eu aprendi a falar não e impor limites, as coisas mudaram. As pessoas mudam, você não é prioridade mais, as coisas ficam diferentes. E aí é a escolha da gente nesse processo, né, de escolher. Tipo, e tá tudo bem também, né? Ou ser escolhido, ou não ser escolhido, enfim. E aí você arcar com isso e tá tudo bem. Sim, ter essa maturidade, sustentar isso. Acho que é isso que o processo terapêutico te ajuda, a bancar as suas escolhas. Eu quero, a partir de agora, impor limites, tá? Então, preciso aprender a lidar com isso, porque as pessoas vão embora. E aí, talvez você não esteja preparada para as pessoas irem embora. E aí é a hora que as pessoas entram em depressão, que as pessoas ficam muito abatidas, Sim. tristes, por quê? Porque o filho foi embora, casou e não voltou, porque aí elas vão vivendo situações. Não, eu falei pro meu filho que eu não vou ajudar mais, então agora ele nem me liga mais. Não, é tipo assim, e N situações que a gente tem que vão revelar que agora que eu não tenho mais essa utilidade, as pessoas não estão mais aqui. Então, assim, por isso que a gente fala que não é só, olha, 3 receitas para você aprender a falar não. Simples, né? Mas como Nossa, é que eu lido com isso depois que eu falar, né? Então, acho que esse é o maior desafio que a gente precisa pensar, que a gente enfrenta. A gente enfrenta desafios no sentido de, que nem você falou, eu fui e comecei a pôr limites, olhar mais para mim, cuidar mais de mim. Não tenho dúvida que se eu perguntasse para você hoje, você é mais sozinha ou tem mais gente? Você falaria assim, sou mais mais sozinha. sozinha, sem dúvida. E realmente eu tava pensando isso esses dias. Eu tava pensando, eu falei, nossa, quando eu era mais nova, até um tempo atrás, 5 anos, nossa, era tanta gente conversando. Hoje em dia não, hoje é mais sozinha, mais quietinha. E eu fiquei assim, gente, Eu tô realmente chata? Será que eu tô chata? Será que as pessoas não é. gostam de mim? O que será que tá acontecendo comigo? Mas é isso, a boazinha sempre atrai mais pessoas, porque as pessoas vão na sua casa almoçar. Por exemplo, eu já tive muita paciente assim, que todo domingo ia a gente almoçar na casa dela, né? E aí ela tinha muitos sonhos para realizar. Não realizava nenhum, por quê? Porque todo domingo ia a gente comer na casa dela. Então, quanto ela gastava para aquelas pessoas? E aí as pessoas falam, você quer que leve alguma coisa? Ela, não, não, não precisa levar nada. Então, é óbvio que a casa cheia de gente, você está fazendo uma coisa, querendo ou não, você está fazendo, tá trazendo um monte de gente para comer de graça na sua casa, perdendo seu domingo, seu dia de descanso. E aí, ainda não precisa nem pagar, você acha que não é maravilhoso? Então, vai ter muito mais companhia. Daí eu parei de falar para vir, falei que eu ia trabalhar tal dia, agora quem é que está na sua casa? Ninguém. Só que Ninguém. a pergunta que a gente faz às vezes é: quantas pessoas daí chamaram você para ir na casa delas? É verdade, tem esse detalhe também. E outra coisa que eu reparo também é que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai realmente diminuindo esses Os ciclos, ciclos. né? Automaticamente acontece. As pessoas mudam Exatamente. a dinâmica de vida, as pessoas mudam, as coisas vão se transformando e aí você vai vivendo outras coisas e vai. E aí eu tinha muito medo de mudança. Você falando desse processo da cura da mudança, por mais que é desconfortável, eu comecei a gostar da mudança. Porque eu descobri que a mudança faz a gente sair da zona de conforto, faz a gente viver experiências também. E eu falei, ah, é isso, né? O processo é doído, dolorido, é desconfortável, tem muita vulnerabilidade, tem muito estresse também, muita confusão. Você Sim. acha que a pessoa que está passando por cura
por esse processo de cura, ela também é uma pessoa que fica mais confusa? Sim, porque a maioria das pessoas já a gente aprendeu. Por que a gente busca pessoas que nos adoecem? Ou por que a gente busca ser rejeitada na vida adulta? Porque a gente já está muito viciado nisso a nossa infância inteira. Então, na infância eu já estava acostumada, as pessoas não me escolherem, as pessoas. Então, quer dizer, agora eu continuo buscando pessoas para alimentar as minhas questões, que o meu cérebro ele não entende o que é bom ou ruim, ele entende aquilo que ele aprendeu. Foi que nem você trouxe aqui agora. Você falou assim, eu tinha dificuldade para mudança. Por quê? Porque provavelmente a minha história de vida inteira, eu não tive esse repertório, essa base, esse incentivo. Era sempre, olha, faz isso aqui. Olha, esse emprego aqui você não vai sair, não. Então, assim, eu fui construída emocionalmente por crenças que me fizeram, tenha, não vá fazer doidice. Tipo assim, esse emprego que tá te pagando melhor do que você sair e fazer alguma loucura. E entre aspas, qualquer outra coisa. Então, se você parar para pensar que uma pessoa vai pensar assim, mas será que eu estou fazendo certo? Por quê? Porque você só aprende com o erro, mas a gente foi ensinado a não errar. Como é que se você quer fazer mudança, que mudança eu vou fazer? Você acha que tem chance de dar certo? Sim, mas também tem chance de dar errado, né? Eu falo assim, tem uma frase que eu gosto muito de Bert, que ele fala assim, o sucesso é para quem não tem medo do fracasso. A palavra que tem até no meu consultório lá, presencial, que eu falo muito e que acho que rege muito todo o meu processo é permita-se. Eu acho que a gente foi muito ensinada a não fazer escolhas, porque a gente está sempre pensando no outro, no impacto que isso causa na vida do outro. E eu não estou falando de sair fazendo escolhas, né, inconsequentes, não estou falando isso. Mas é assim, eu vejo muita gente falando de terapia que nunca fez terapia. Eu vejo muita gente criticando, coisas que nunca viveu. Então, assim, como você falou, eu fui católica há muitos anos, por exemplo, né? Uma vida inteira antes de eu me converter, depois me tornar evangélica. Então, pensa, eu jamais vou permitir que alguém fale alguma coisa da Igreja Católica, porque eu vivenciei aquilo ali. Eu experimentei, eu sei o que tem lá dentro. Então, assim, as pessoas têm medo de experimentar, de viver coisas novas. Por quê? Porque tem crenças que elas estão acomodadas. Mas acho que o pior lugar é você se acomodar. Porque ninguém vive um novo acomodado. Não tem como você viver. E outra coisa que eu acho que, fosse falar da minha história mesmo, é muito isso. Você jamais vai viver o novo se você não abrir mão do velho. E a gente às vezes quer ficar carregando o velho junto. Então, quer dizer, novas escolhas requer um novo comportamento, uma nova mentalidade, preciso me abrir. Agora, se eu não estiver disposta a isso, não tem como eu viver o novo. Eu falo que nem você perguntou até por mim, assim, eu era uma pessoa, eu tenho traços, até porque a análise corporal nos ensina muito quais são os meus traços, né? Eu tenho traços que eu gosto um pouquinho de segurança, eu gosto muito de novidade, de desafios, mas eu também tenho um traço que gosta de pisar num lugar seguro. Então, tipo assim, eu vou aqui para o Nordeste, Sim. vou, mas eu não vou pegar um carro, vir para a estrada sem saber onde eu vou ficar. Eu já vou vir com um local específico, que eu sei onde eu vou ficar, entendeu? Já tá tudo organizado na minha cabeça. E por que eu estou dizendo isso? Porque durante uma vida inteira eu também não, eu gosto da minha casa, não quero que me tire daqui, não. Então, hoje o que eu estou vivendo é alguém que se permitiu sair de uma zona de conforto, porque eu tenho tudo muito bem estruturado onde eu moro. Pra que você vai pegar e ficar lá 2 meses, 3 meses no Nordeste, troco de quê? Né? E aí, assim, mas eu quero trabalhar, eu atendo a maioria dos meus pacientes online, então eu não preciso estar presa aqui. E aí é essa construção de se permitir viver o novo. Não é fácil, não acho que eu conseguiria ter feito isso se eu não tivesse com a cabeça tão boa, porque não é, né? Quando você falou até para mim falar um conselho, até da minha própria experiência pessoal, eu só tenho um filho. Meu filho tem 26 anos, né? Eu e meu esposo. E assim, pensa, aí fez 4 anos que meu filho mora no Nordeste também, não aqui onde eu tô, mas lá em Jericoacoara. Sim. Quando meu filho foi embora, ele tinha 22 anos. Pensa, ele foi embora para uma cidade que a gente não conhecia ninguém, ele não tinha nenhum parente lá, ele não foi estudar, não foi fazer, foi lá para viver. E Sim. por que eu permiti, ou por que aconteceu de eu falar vai, e tipo, eu incentivar muito ele aí? Por causa do meu processo mesmo, do meu processo de entender que ele era um filho único. Se eu não incentivasse ele a crescer e amadurecer perto de mim, ele jamais amadureceria.
né? Hoje ele vai no mercado sozinho, hoje ele sabe usar uma air fryer, hoje ele sabe se virar, faz as coisas Todo um dele. adulto funcional, é o que a gente fala, Ele, né? isso, ele jamais seria essa pessoa se ele tivesse ficado lá. Mas eu ouvi muitas pessoas falando assim: ai, como é que você tem coragem? Ai, você só tem um. Ai, eu não sei como você deixou. E assim, e eu falei: é que vocês não entendem o tipo de adulto que eu queria que ele se tornasse. Então, assim, e eu sei que se ele ficasse aqui, ele não se tornaria o homem que eu quero que ele se torne. Então, você tem que estar disposta a sair um pouco do que é confortável para você, claro, e para ele também. Imagina, você está na casinha da sua mãe, ele vive mudando de casa o tempo todo, que é Sim. sozinho, põe na mala e leva as coisas embora. Aí eu penso assim, olha só que situação, se eu for parar para pensar, que eu coloquei ele por causa do meu autoconhecimento e de eu entender o benefício que seria para ele lá na frente. Eu tenho certeza que ele, se voltar hoje, jamais vai voltar como ele era, nunca mais será a mesma pessoa. Então, quando você pergunta assim, Val, que conselho você daria? Permita-se mais, experimente mais. A gente tem um repertório muito limitado. Eu tenho 44 anos, então a minha geração de pessoas, assim, era muito, tudo muito contado, né? Essa geração que come à vontade, que vai no shopping à vontade, que faz tudo, que tem um iPhone que é o preço de uma moto, de um carro. Essa geração tem muita facilidade. Mas quando você para pensar assim, também da outra geração, é uma geração que tudo foi tão difícil que ela é muito apegada. Então ela não se permite também fazer muitas coisas, se desafiar, tudo ela tem muito medo e o medo, ele é um péssimo, eu falo assim, ele é um ótimo conselheiro, porque se a gente não tiver medo de nada, a gente só vai fazer loucura, mas ele é um péssimo tomador de decisão. Então quer dizer, se eu deixar o medo me conduzir, eu não vou viver nada do que eu tenho para viver. Então eu acho que talvez um processo de mergulho no autoconhecimento faz você perceber coisas que você jamais perceberia sozinha. Você mesmo falou, sonhos que muitas mulheres nem sabem que tem, porque tem muita mulher que às vezes nem sabe que sonha, sonha com coisas que, tipo assim, eu pergunto, o que você sonha? Eu mando fazer uma carta numa dinâmica na terapia, elas não conseguem fazer, porque elas não têm perspectiva de futuro nenhum, elas não se permitem sonhar, e mesmo que vai realizar ou não, eu falo, gente, isso é só um detalhe. O importante é você desejar. Depois você vê como é que Deus vai fazer para você fazer isso. Então eu penso que esse processo de autoconhecimento é o que você gosta. O que você gosta de comer? O que você quer realizar? Qual é o sapato que você queria usar? Que roupa que você um dia queria vestir que você nunca vestiu? Sabe, coisa, que viagem que você queria fazer que você nunca fez? Então, acho que o processo de autoconhecimento ele vai te levando para um lugar que parece para as pessoas que é egoísta, mas ele não é egoísta. Ele é muito mais de você entender que não tem como você fazer as pessoas felizes se você não estiver feliz. Não tem como você dar o que você não tem. Agora eu tô só online, nesse período de 2000 agora para terminar o ano eu só tô online, né? Eu tenho um curso também que fala da jornada de cura da mulher guerreira, que é para essa mulher que quer começar um processo de autoconhecimento e que às vezes não tem ainda, talvez, como investir num processo terapêutico, que aí ela consegue, já tem 25 aulas, aulas dinâmicas, porque eu sei que a mulher guerreira, ela é muito ocupada, então a gente não adianta gravar uma aula de 2 horas, 1 hora, que ela não vai conseguir assistir, mas as aulas são curtas, e a ideia desse curso da Jornada de Cura é ela entender que ela precisa começar essa jornada. Essa jornada, ela tem começo, meio e meio. Não tem fim. A gente sempre vai, que nem você falou, nossa, Valéria, 5 anos eu achando que eu estava arrasando. Então, mas eu vou descobrir tantas coisas, tantas feridas que eu pensei que tinha curado e apareceu outra. Esse é o processo, né? Eu gosto muito, como eu sou cristã, eu gosto muito de falar isso, que a Bíblia diz assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, quer dizer, não termina, vai, é constante, é crescimento, né? Então, tipo, já melhorei em muitas coisas, mas tem outras para melhorar. E eu acho que quando a gente escolhe alguém para nos ajudar, para nos orientar, para falar assim, olha, eu preciso de uma direção. Talvez vai ser uma sessão pontual, então assim, estou à disposição, só me seguir lá no Instagram, me chamar. Mas eu acho que às vezes a gente está tão sem direção e também sendo direcionada por tanta gente, como eu falei, que tem medo, que não arrisca, pessoas que hoje o que eu vivo é como é que eu vou falar para as mulheres que eu faço mentoria fazerem se eu não tiver coragem de fazer. Eu vou, né? Tipo, você vai falar para a pessoa assim, olha, faça isso, mas você não faz. Então, eu acho que a gente precisa assumir a nossa própria história e ser a prova social que você tanto fala para os outros, né? Eu vejo muitas amigas que são terapeutas e que às vezes falam assim, ai, tipo, as pessoas não querem fazer terapia. Mas você faz terapia?
Você entender o benefício que isso é para você, porque não dá para eu vender um remédio que eu não tomo, né? Não dá para eu falar uma coisa que é boa se você não faz. Isso. Então, acho que eu deixo um conselho para você, talvez você nunca fez, faça pelo menos uma para você experimentar. Talvez você não tenha tanto tempo, sua agenda é corrida, o curso tem 1 ano de acesso, você pode assistir a hora que você quiser, na hora do almoço. Às vezes alguém me manda, ó, voltou assistindo aqui na hora do almoço, porque as aulas são curtas. Então, eu acho que assim, o que a gente não pode nessa geração é dizer que a gente não teve acesso. A gente Sim, não precisa permanecer no mesmo lugar, porque nós somos a geração que mais tem acesso, como você mesmo colocou. Tudo, a gente tem acesso a essa live, a gente tem acesso a autoconhecimento, a gente tem acesso a um verdade. processo terapêutico, a cursos que as pessoas se dedicaram, né? Por exemplo, imagina, eu tenho 44 anos, uma jornada, filha, neta de mulheres guerreiras, fortes, né? A vida inteira também fui essa Sim, mulher. Me desconstruí e hoje me reconstruo para sair desse lugar o tempo todo de estar ali sendo essa mulher, né, que está fazendo tudo isso o tempo todo. sim, E aí, quer dizer, eu vou pegar eu vou comprar um conteúdo de alguém que viveu aquela jornada, que sabe o que está falando. É diferente de alguém que pôs aqui, nem falou lá no chat GPT, crie para mim um curso. Mas qual a aham, vivência dessa pessoa para ela falar com você, né? Para ela te atender, se conectar com a sua dor, falar, olha, eu sei o que é isso, eu já vivi isso aí. Eu sei a dor que tem ficar nesse lugar. Porque é fácil, você vai fazer um curso e aí você sai, não, agora eu vou resolver a vida de todo mundo. E a sua, né? Então eu deixo um conselho para vocês que estão aqui, as lives que acontecem, né? Acho que o objetivo maior é, de certa forma, né, ajudar as pessoas que estão ouvindo, virarem alguma chave. Então eu falo para você assim, se tem uma coisa que você nunca vai se arrepender, é de investir no seu autoconhecimento. Eu termino assim com uma frase que eu gosto muito, que é: conhecimento é poder, autoconhecimento é superpoder. Não adianta nada amei. você colecionar diploma e você não ter autoconhecimento. Que nem você falou, não adianta nada eu achar que eu sou uma ótima profissional, mas de repente alguém fala assim, nossa, como você é difícil. Quer dizer, autoconhecimento é superpoder. O conhecimento é importantíssimo, é poder. Uma pessoa que conhece, ela vai. Agora, tem muita gente colecionando um monte de certificado e sem um pouquinho de autoconhecimento. Então, não adianta nada. Isso é a pura verdade. Agradecer os girassóis, te agradecer, Valéria. Prazer em te Obrigada, conhecer. obrigada. Eu que fico feliz. Estamos muito felizes de te receber aqui. A live vai ficar salva para quem quiser assistir de novo, para quem quiser encaminhar para um amigo. E também aproveita que a live está salva, vai lá no feed, segue a Valéria também, para vocês ficarem mais por dentro do trabalho dela. E aqui na Abrap também, toda semana com as lives. Então, um super beijo, um bom Um final de beijo, semana para todo gratidão, viu? mundo. Gratidão também. E anotado aqui a frase, vou levar para a vida, porque é necessário. E que mais pessoas aí possam estar tendo acesso aqui às lives, para que possam também procurar terapia, ajuda, porque é importante sempre. E é isso. Super beijo e até a próxima. Até, tchau. Tchau. Tchau, girassóis. Obrigada.